Boa tarde. Estamos juntos para mais um estudo do Livro dos Médiuns. Seja bem-vindo conosco para esse aprendizado, essa reflexão, esse momento de tentarmos entender essa conexão com o plano espiritual, né? Bom, nós ao longo de 40 encontros, nós alcançamos o capítulo 12. E hoje nós vamos abrir o capítulo 12, que fala de situações mais específicas da comunicação da espiritualidade. Boa tarde, quem está chegando, seja bem-vindo. Nós já vamos começar, só os ajustes de chamar quem vem conosco. Aqui, só um minutinho. Hoje é aqui, só um pouquinho. Bom, nós já fizemos vários estudos, né? Nós já estudamos, começamos, isso é comunicações mediúnicas, nós já estudamos também a teoria dos fenômenos objetivos, nós já tivemos uma abordagem sobre a estrutura do livro, né? Foi dessa forma que a gente começou para hoje podermos estudar nesse capítulo que envolve a pneumatofonia e pneumatografia. Oi, Cíntia, boa tarde. Aldenice, bem-vinda. John, bem-vindo. Então, vamos lá. Então, para começar a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo, vamos ver aqui um pedacinho do nosso Evangelho. Vamos ver o que o nosso Evangelho nos diz hoje. Ele diz assim, eu abri sobre a desigualdade das riquezas. Ele fala que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Bom, então o Evangelho nos explica essas mudanças, né? Por que alguns têm tantos, outros têm tão poucos. É todo um grande processo que tem o comando divino como pano de fundo, mas as nossas ações são também capazes de fazer alterações nesse processo. O John deve estar chegando aí conosco e o capítulo de hoje, então, depois da gente ler, nós vamos começar, né? E depois de ler esse pedacinho do Evangelho, nada melhor do que a gente fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou para entrarmos na vibração, na sintonia, na sinergia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Que a nossa tarde de hoje seja iluminada. Boa noite, boa tarde, seu Valmor. Vamos lá, então. Até que o John chegue, nós estamos, seu Valmor, aqui no capítulo 12, item 146, que fala de algo bem surpreendente, a escrita direta. O que é escrita direta? Escrita direta são eventos com manifestações espirituais em que não há a participação da mão humana, né? Simplesmente aparecem
as informações. E aqui ele vai nos explicar sobre essa condição chamada pneumografia. E eu vou ler para nós, para a gente conversarmos um pouco. A pneumografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia pelo fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que pareça, certo, no início, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para compreender a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja mais ainda nesse caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que já se apresentaram, mas que deixa de parecer sobrenatural quando se compreende o princípio no qual se fundamenta. Veja, ele está nos dizendo aqui nesse primeiro parágrafo, boa tarde, quem chegou agora, seja bem-vindo. Ele está nos dizendo que essa pneumatografia não é a psicografia que nós estamos acostumados, certo? Ela é diferente. Ela é uma escrita direta pelo espírito. E aí ele vai explicar para nós como é que isso acontece. Deixa eu só fixar aqui que o John já identificou para nós a aula. Então vamos lá. A primeira revelação desse fenômeno, o sentimento dominante, foi o de dúvida. Natural. A ideia de mistificação logo veio à mente. Claro, a primeira coisa que faz é duvidar e achar que alguém está enrolando a gente. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços no início completamente invisíveis aparecem depois de algum tempo. Logo, pode ter havido um abuso de credulidade, e não afirmaríamos que nunca houve. Estamos até convencidos de certas pessoas, seja por finalidade mercenária, seja unicamente por amor próprio para fazer com que se acreditasse seu poder, tenham empregado subterfúgios para isso. Oi, John, bem-vindo. Nós já estamos... Boa tarde. É. Boa tarde, meu querido. É bom tê-lo aqui. E nós estamos falando sobre a pneumatografia. E ele está nos contando aqui que é diferente da psicografia e que algumas situações foi levado à dúvida. Por quê? Porque algumas pessoas usaram de subterfúgios, até da tal das tintas simpáticas, que é aquela coisa que você põe na química e apresenta, já está escrito ali, ele faz como se fosse um passe de mágica, e para dizer que a pessoa tinha o poder de fazer o espírito escrever, certo? Agora eu vou ler mais um parágrafo para a gente comentar junto, certo, John? Mas pelo fato de se poder imitar alguma coisa, seria absurdo concluir que ela não exista? Não se encontrou nesses últimos tempos um meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir? E porque esse procedimento de escamotear tenha corrido à solta, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque alguns comerciantes vendem vinho adulterado é motivo que não haja mais vinho puro? O mesmo ocorre com a escrita direta. As precauções para nos assegurarmos de sua realidade são, aliás, bem simples e fáceis. Graças às precauções, hoje ela não se faz objeto de qualquer dúvida. Então, veja, esse último, nós estávamos falando da escrita direta e dizendo que houveram pessoas que fizeram, ludibriaram os outros dizendo que eram pneumatografia. E ele está nos dizendo aqui, não é porque se falsificou alguma coisa que todas as manifestações seriam falsas. Tal qual ele usa a analogia do vinho, não é porque a gente tem vinho falsificado que não tenhamos vinhos verdadeiros. Você quer falar alguma coisa, John? Eu acredito que a resposta dos espíritos aqui foram super claras, né, gente? Porque o que nós temos dentro da doutrina, falando agora, vou trocar colocar palavras um pouco mais fáceis, porque a gente fala de pneumatografia, ou escrita direta, pneumatofonia,
acaba trazendo uma ideia muito técnica, então eu vou tentar trazer uma ideia mais tranquila. Boa tarde a todos, né, pessoal, primeiramente. Boa tarde, Renato Prieto. Para quem não conhece o Renato, ele é o nosso querido ator que atuou como André Luiz. Sigam lá o canal dele, gente. Tem teatros, tem coisas incríveis. Aproveitem que tem bastante informação. Então, pessoal, a resposta dos espíritos aqui trouxeram uma ideia muito clara de que tudo o que nos é dado, tudo o que nos é ensinado pela espiritualidade, sendo nos livros, sendo nas doutrinárias, a gente percebe que tem dois lados. Tem o lado divino e tem o lado humano, né? É muito fácil encontrarmos pessoas que rechaçam e julgam a doutrina espírita por conta de atitudes tomadas por falsos médiums, né? Que é trazer aí uma pneumatografia irreal, uma coisa fantasiosa, uma coisa ilusionista, né? Mas isso não significa que não exista a coisa séria. É justamente por esses motivos que os espíritos nos trouxeram dentro da codificação de Kardec a necessidade desse estudo, de estarmos aqui estudando para que tenhamos cuidado antes de afirmar que algo realmente é uma pneumatografia ou se realmente é um charlatanismo. Então, precisamos passar por esse filtro, as informações daquele médium sério, que faz realmente a doação para que haja uma pneumatografia, ou então aquele charlatão que não passa realmente de um grande ilusionista que compra aí a fé alheia. Então, é sempre importante a gente saber que existem situações erradas, existem e muitas, né? Vamos cair nessa? Talvez algumas vezes, mas é importante orar e vigiar sempre para poder filtrar o que é realmente verdadeiro. Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. E vamos continuar, porque é bem interessante esse assunto. Então, John, obrigada sobre essa tua participação. Vamos lá, item 147, que nos diz o seguinte: visto que a possibilidade da escrita, então, sem intermédio, é um dos atributos do espírito, veja, não é do médium, visto que os espíritos existiram em todos os tempos, e em todos os tempos também produziram diversos fenômenos que conhecemos, devem tê-la igualmente produzido na antiguidade como em nossos dias. É assim que se pode explicar a aparição das 3 palavras no salão de festa de Baltazar. Isso está na Bíblia, certo? A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta, e talvez tenha encontrado na teoria das modificações que os espíritos produzem na matéria, a qual já foi estudada, né, no capítulo 8º, o princípio da crença da transmutação dos metais. Bom, mas qualquer que tenham sido os resultados obtidos nas diversas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se encarou seriamente a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la divulgado em Paris nesses últimos anos foi, então, o Barão de Guldensturm, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América há certo tempo. A posição social do Sr. Guldensturm, sua independência e a consideração de que gozava na alta sociedade descartam incontestavelmente toda suspeita de fraude voluntária, pois ele não poderia ser movido por nenhum motivo interesseiro. Poder-se-ia, quando muito, acreditar que ele próprio fosse vítima de ilusão, mas a isso um fato responde decisivamente: a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que cercaram todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça ou fonte de engano. Bom, então o que ele vem nos dizendo aqui? A escrita direta, ela apareceu, ele faz uma reportagem em vários momentos que ela poderia ter acontecido e foi o motivo da caça às bruxas, certo? No salão de festa de Baltazar, eu vou deixar para o John falar, porque essa parte de Bíblia, ele conhece melhor essa história para discorrer para a gente, e ele nos
nos alerta que, no momento que o Livro dos Médiuns foi feito, que foi no século XVIII, 1750, mais ou menos, 1760, onde ele foi publicado, o registro que ele teve naquele momento era do Barão de Guldenstubbe, que ele chegou, através de vários registros, editar um livro sobre isso. E ele fala de facsímile. Quem não conhece facsímile, era a forma de que hoje a gente manda uma imagem, uma fotografia via WhatsApp. Naquela época era a coisa mais rápida que tinha para mandar uma imagem via eletrônica. Você passava num aparelho que, pela transmissão, ele saía no outro aparelho lá, através da linha telefônica, certo? E ele nos diz o seguinte, que uma coisa curiosa, ele não foi vítima de ilusão, por quê? Que é o que Kardec levou como regra, as comunicações espirituais em diferentes lugares do mundo, para que não ficasse concentrado somente numa condução, certo? John, a palavra é tua. Eu vou fazer o comentário aqui desde da primeira parte ali do 147 que eu anotei com bastante cuidado, e eu tenho duas coisas importantíssimas para falar quanto a isso, tá? Quando foi colocado aqui sobre as atribuições que existiam em todos os tempos, que os espíritos existiam em todos os tempos. E antes dele falar sobre as 3 palavras escritas na festa de Baltazar, eu já vou trazer para vocês, gente, que na Bíblia vocês não vão encontrar essa palavra, tá? Baltazar. É Belshazzar, tá? O nome. Então, ele não estará escrito como Baltazar, porque aqui foi trazido para o português. Então, o que eu gostaria de falar para vocês aqui, gente, é que os próprios espíritos nos ensinam que, tendo em vista, na época de Moisés, onde vieram os 10 mandamentos da era mosaica, também conhecido como 10 mandamentos de Deus, o que aconteceu foi exatamente isso, uma pneumatografia, vez que Moisés, quando subiu no monte, ele não subiu no monte com materiais necessários para poder esculpir as leis em uma pedra, né? Então dizem que foi um raio superior que trouxeram os 10 mandamentos. É uma informação bastante interessante. Eu mesmo nunca havia pensado nessa possibilidade, né? Porque para esculpir qualquer coisa em pedras, você precisa ter materiais, né? Ainda que rudimentares na época de Moisés, para poder escrever. Então, os espíritos trouxeram agora a informação de que os 10 mandamentos da lei mosaica não passaram de pneumatografia. Certo, gente? Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, e eu gosto de desmistificar, tá? Não gosto da palavra de que existe uma verdade absoluta, porque não existe. A única verdade absoluta cabe a Deus. Nós estamos muito distante ainda de alcançar isso. Aqui no livro dos médiuns está escrito que a casa, né, o primeiro que parece tê-la divulgado em Paris é o senhor Gudentubor, certo? E ele diz aqui que o fato dele ser um homem muito bem colocado socialmente fizeram com que fosse descartado as ideias do charlatanismo, né? Trazer com essas palavras. Por que que eu quis trazer isso? E agora eu estou fazendo um adendo. Gente, nós estamos falando de Paris, de 1700 e tralalá, certo? Então, até hoje nós temos um certo preconceito relacionado à casta das pessoas. Quando nós falamos de uma pessoa muito bem colocada na sociedade, estamos falando de quê? Pessoas ricas, né? E na maioria das vezes, homens, héteros e brancos e ricos, certo? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que o livro dos médiuns foi codificado em 1700. Nós estamos em 2021. E ainda assim, nós temos o olhar de que, poxa, aquela pessoa parece
a pessoa é rica, uma pessoa bem colocada na sociedade, ela não vai trazer um charlatanismo, né? E é bem pelo contrário, aquelas pessoas que nós menos desconfiamos são justamente aquelas que nos trazem as informações truncadas utilizando o nome da espiritualidade, o nome de Deus, não pelo dinheiro, mas sim pela observância, ainda mais vivendo agora aí a era das redes sociais. Mas não estou querendo dizer que o livro está sendo preconceituoso, eu só fiz esse adendo para nós percebermos que o preconceito que existia naquela época ainda perdura. Precisamos tomar muito cuidado com isso, né? A história de, ele tinha cara de charlatão, ou ele não tinha cara de charlatão, né? Então a gente precisa tomar cuidado que charlatanismo não tem cara, tem atitude, certo? Mas os espíritos também mostram que todas as precauções necessárias foram utilizadas para evitar qualquer trapaça ou qualquer fonte de engano. Então, a própria espiritualidade aqui vem mostrar que não é o fato dele ser bem colocado na sociedade que tira ele do olhar da observância espiritual, dos cuidados das precauções necessárias para a desmistificação do charlatanismo, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a festa que aconteceu ali em Belchazar, né? Ou Baltazar. Ele está no livro de Daniel, capítulo 5, se eu não me engano, 5:18 para frente. Ele fala na era em que estava Daniel, Abdênago, Idraque, Sidraque e Misael, vivendo dentro do castelo de Nabucodonosor, onde eles estavam dando uma grande festa, um grande banquete, né, por Belchazar, o Baltazar, como preferir, mostrando ali as grandes uh, as grandes conquistas do que foi tirado do Templo de Salomão depois daquela grande guerra. Então, durante a festa, surgiu, então, claro que aí vem a alegoria, gente, a alegoria. Surgiu, então, uma grande mão escrevendo 3 palavras, né, em uma das paredes dos salões. Então, Nabucodonosor, ele chamou Daniel, Sidraque e Abdênago para traduzirem aquilo, porque Daniel, Sidraque e Abdênago eram os médiuns ali que sonhavam e traziam as interpretações dos sonhos, né? E aí diz que Daniel falou que aquelas palavras escritas eram palavras divinas que trouxeram, dizendo que estava existindo ali um exibicionismo diante da desgraça de outro. Então, são 3 palavras, elas foram palavras escritas em aramaico. Eu não lembro exatamente quais eram as 3 agora para traduzir, mas posso trazer depois. E aí eles foram condenados ali à morte pela 4ª vez, porque estavam dizendo que Daniel, Sidraque e Abdênago estavam fazendo com que os deuses interpretassem a vontade de Nabucodonosor como uma blasfêmia, né? E foi muito interessante porque essa foi a noite em que Baltazar morreu. Então, gente, era só isso para lembrar que é muito presente nas escrituras, tanto na Bíblia como na Torá, como em várias outras escrituras, a presença daquilo que nós chamamos dos fenômenos mediúnicos, né? Aquilo que parece às vezes um pouco fantasioso, mas na realidade é algo natural que acontece sim diariamente em vários lugares, né? E nós simplesmente não temos conhecimento por não ter vivência e convivência com esses acontecimentos. Então, Maisinha, a palavra é sua. Bom, enquanto o John conversava, contava as histórias para nós, eu fui identificar quais são essas 3 palavras. E achei aqui, né, que as palavras eram, vou ler como ela está escrita, Mene, Tekel, certo? E que essa mão marcou, e aí, como diz, vieram os intérpretes, os médiuns, né, que ajudavam, não eram médiuns naquela época, mas eram aqueles que faziam a interpretação para o rei, e disseram que isso aí vinha a representar um ciclo, meio ciclo, ou seja, identificando que a partir dali modificava a condição do mundo. Aquele era um momento de transformar, de grande transformação, certo? Um marco isso. Bom, vamos lá. O item 148, ele vai nos explicar como é que essa escrita direta acontece. Então, 148, nós estamos no capítulo 12, certo?
E ele diz assim: obtém-se a escrita direta como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, com o recolhimento, a prece e a evocação. É frequentemente obtida nas igrejas, nos túmulos, junto a estátuas ou imagem dos personagens que são chamados. Mas é evidente que o local não tem outra influência senão a de permitir um maior recolhimento e concentração do pensamento, pois será provado que também pode ser obtida sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel doméstico, desde que se esteja nas condições morais desejadas e se desfrute a faculdade mediúnica necessária. Veja, a necessidade de ter alguém doando fluido. É tudo que nós estamos estudando nesse livro do médium. Todas as manifestações espirituais precisa ter alguém com a faculdade mediúnica que empreste ectoplasma, que empreste para o espírito trazer, rudimentar a fluidez dele para que nós possamos constatar. No princípio, continua ele, pensava-se que bastava colocar um lápis com o papel. E, de fato, poderia até certo ponto ser explicado. Sabe-se que os espíritos produzem o movimento e o deslocamento de objetos, que os pegam às vezes, os atiram no ar. Poderiam muito bem pegar um lápis e usá-lo para escrever as letras. Se o fazem com o impulso da mão do médium, de uma prancheta, etc., poderia igualmente fazê-lo de um modo direto. Mas logo se percebeu que a presença do lápis não era necessária e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para se encontrar, após alguns minutos, caracteres rabiscados. Aqui, o fenômeno muda completamente de aspecto e nos lança uma nova ordem de coisas. Esses caracteres foram escritos com alguma substância. Como não se forneceu essa substância ao espírito, ele mesmo a fez, a compôs. De onde tirou? É aí que estava o problema. Se nos reportarmos às explicações dadas no capítulo 8º, no item 127 e 128, encontraremos a teoria desse fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se serve nem de nossa substância, nem de nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos que necessita, tirando-os do elemento universal primitivo, que submete a sua vontade e as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Ele pode perfeitamente fabricar um lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum. Assim, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos suficientemente resistentes para dar relevo à impressão. Como já vimos exemplos, a filha de um senhor que conhecemos, a criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. O pastel aqui que ele fala é aquele lápis pastel, tá? Não é o pastel de comer. Bom, o que ele nos mostra aqui, que as formas de obter a escrita direta, ela não depende de que a gente dê instrumentos, porque ele até chega a falar, tentar preparar um ambiente, colocando papel, colocando lápis, que eram as situações que se faziam na organização das comunicações naquela época. E ele nos mostra que, como a gente já estudou no capítulo 8, de acordo com o fluido, de acordo com a capacidade, com a faculdade mediúnica dos médiuns presentes, e também de acordo com a evolução e a autorização recebida pelo espírito, ele pode moldar, se ajustar e, se for interessante, trazer a informação que estava se buscando. A palavra é tua, John. Eu vou só trazer. Eu acho que isso pode operar. Eu vou só facilitar um pouco a visualização. Gente, quem aqui nunca assistiu Harry Potter, talvez não vai compreender o que eu vou querer dizer para vocês, mas quem já assistiu Harry Potter no livro Harry Potter e a Câmara Secreta, que, se eu não me engano é o terceiro, o segundo, aquele momento em que o Harry pega o mapa do mal feito, aparecem palavras escritas que não parecem ser nem de lápis, nem de caneta,
E também tem quando ele pega a agenda do Peter Pettigrew, antes de entrar na Câmara Secreta, ele está sentado e começam a surgir palavras, letras escritas ali em cima do pergaminho, né? Naquela agenda é um pergaminho, começa a surgir as palavras. Então, quem assistiu pode visualizar, porque é basicamente assim que acontece. Eu gosto de trazer essa visualização mais real para ficar mais fácil do entendimento, né, Mãezinha? Mas acho que vamos continuar ali agora. Isso, vamos continuar aqui no próximo item, lembrando que quando a gente está revendo o Harry Potter, e a gente percebe que, mesmo sendo uma certa ficção, tem muitas informações que são experiências vividas certamente, e indicações de que não só no mundo mágico do Harry Potter, mas no nosso dia a dia, algumas situações ocorrem, é possível ocorrer essas comunicações entre os planos. E uma coisa que me chama muito a atenção, já que tu trouxe o tema, são os dementadores, que é o que a gente percebe, que a gente já estudou também, que são quando ao desencarne e vêm os vampiros buscar a energia. Então, os espíritos vampirizadores, que eles vêm aproveitar o restinho do fluido vital. Isso a gente escuta muito na literatura, ouve muito na literatura espírita, lê informações sobre isso, e o Harry Potter, se a gente parar para olhar, ele de alguma forma nos dá exemplos de como que pode compreender essa situação. Vamos lá então para o item 149. Tal é o resultado que nos conduz ao fenômeno da tabaqueira, relatado no capítulo 7º, número 116, sobre o qual nos estendemos longamente porque vimos nele a oportunidade de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo. Lei cujo conhecimento pode esclarecer diversos mistérios, mesmo no mundo visível. É assim que um fato aparentemente vulgar pode brotar à luz. Tudo se resume em observar com cuidado. E é o que qualquer pessoa pode fazer como nós quando não se limita a ver os efeitos e sim vai em busca de causas. Se nossa fé não se consolida dia a dia, é porque compreendemos. Se quiserem ter adeptos sérios, façam, pois, com que compreendam. O entendimento das causas tem ainda um outro resultado, o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se considerarmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que ela pode oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade foi de constatação material de um fato sério, a intervenção do poder oculto que encontra nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações obtidas dessa forma raramente são extensas. São geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e muitas vezes sinais ininteligíveis. Foram obtidos em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos, mas não se prestam a conversas contínuas e rápidas pela psicografia ou pela escrita através dos médios. Bom, o que ele nos alerta aqui? Que ele relembra aquela explicação da tabaqueira, daquele médium, daquele espírito que se apresentava, se tornava visível portando uma tabaqueira igualzinha a que ele havia desencarnado. Então, era uma forma de dar prova. Então, ele mostra que a espiritualidade tem uma preocupação, muitas vezes, de trazer informações que se possam confirmar que aquilo não é o imaginário de cada pessoa, certo? E ele nos alerta para a gente buscar as causas. E quando ele volta a fazer essa abordagem da escrita direta, a utilidade dessa escrita foi a constatação material de um fato sério, a capacidade de intervenção de um poder oculto que se encontra nela, um novo meio de manifestar. Ou seja, ele foi mostrar para nós que a espiritualidade, se necessário, ela não precisa
da nossa mão, ela não precisa de ferramenta nenhuma para trazer a mensagem. Certo? E o que a gente tem que compreender? O que a gente tem que compreender é que o mundo espiritual se faz presente e que essa escrita direta, quando ela acontece, ela não vem para fazer um diálogo. Quando se precisa fazer alguma comunicação mais extensa, uma informação maior, aí usa-se dos médiuns, até por conta do complexo que é, do fator que é de materialização dessas informações em ferramentas encarnadas. É isso que ele quis dizer. Tem algum comentário, John? Bom, o John disse que vamos para frente, ele já falou bastante, então vamos falar sobre o quê? Pneumatofonia. Nós falamos pneumatografia. Nós estamos falando de grafias escritas sem a participação de médium. E agora nós vamos na pneumatofonia, ou seja, vozes que não precisam da interlocução do médium. Vamos lá. Como os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem muito bem fazer ouvir gritos de toda a natureza e sons vocais imitando a voz humana, ao nosso lado ou pelo ar. É esse fenômeno que designamos pelo nome de pneumatofonia. E, pelo que conhecemos da natureza dos espíritos, poderíamos imaginar que alguns deles, quando de ordem inferior, se iludem e acreditam poder falar como faziam em vida. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1858. E foi registrado com a história do fantasma da senhorita Claydon. Bom, mas é preciso estar atento para não tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causa conhecida, ou aqueles simples zunidos do ouvido, e, sobretudo, para não acreditar que há alguma verdade na crença popular de que o ouvido que zune nos adverte de que se fala de nós em algum lugar. Além disso, esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm sentido algum, ao passo que sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e só por isso já se poderia reconhecer que se devem a uma causa inteligente não acidental. Podemos tomar como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que poderiam atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra uma de terem causas fortuitas. Bom, então o que ele nos conta aqui? Que da mesma forma que a espiritualidade, que os espíritos são capazes de fazer som de uma batida, são capazes, como ele diz mais aqui, de gritar, fazer sons vocais imitando a voz humana, ele também pode podem trazer informações, fazer diálogos. E ele registra aqui, em 1858, teve a história do fantasma da senhora Claydon. Eu vou procurar essa informação para nós. Mas ele lembra, faz um alerta, que a gente, quando está ouvindo vozes, precisamos ter cuidado para ver se essas informações são realmente de uma comunicação espiritual ou são uma questão física, que são os zunidos no ouvido, e alguma outra condição encarnada, certo? E até a nossa própria imaginação, porque a nossa mente é bastante rápida, ágil. Então, ele nos faz esse alerta. Quer falar alguma coisa, John? Enquanto você faz uma pesquisa aí, mãezinha, vou pedir para você desligar o seu áudio. Obrigado. Enquanto você faz a pesquisa aí sobre esse termo, eu quero falar para vocês, gente, que
a pneumatofonia, ela não é tão rara quanto a gente imagina ser, né? Ela não é. Sabe, às vezes, quando você está em casa e você escuta uma frase ou uma coisa assim, você escuta muito nítido e você pergunta para outra pessoa, você ouviu isso? Sabe de onde veio? A pessoa não ouviu? Isso pode ser uma pneumatofonia. E também trazer a luz, né, de que a pneumatofonia e a pneumatografia pode, gente, sim, ter dois lados, o positivo e o negativo, tá? Quando a gente fala assim, a gente foca normalmente só aqui no que é positivo, só aquilo que não é, que é no o bonitinho que a gente diz, né? Mas não, é muito importante saber que a pneumatografia, a pneumatofonia possui também os dois lados, né? Pode existir sim os espíritos zombeteiros aí, não só os espíritos zombeteiros, como também os obsessores que já perceberam que conseguem fazer isso. Eles podem sim induzir, né, a interpretações negativas diante de uma pneumatografia ou de uma pneumatofonia, certo? E também saliento que a pneumatofonia é totalmente diferente da psicofonia, tá? A psicofonia é quando o médium, fisicamente, o médium, ele traz a luz da informação sob a voz do espírito, certo? Então é bem importante prestar atenção nisso e não confundir as situações, né? Então eu acho que por enquanto é isso. Também é no mesmo capítulo ali do Harry Potter aparece quando a cobra ali, né? Fica falando assim, sangue sujo, sangues ruins, né? O próximo é você, que Harry começa a ouvir as vozes e algumas pessoas também escutam. Aquilo também você pode, estou usando esse exemplo para você trazer um pouco mais palpável aí a ideia da pneumatofonia. Mãezinha, já achou o que você queria? Então vamos lá. Bom, é uma história, essa história que está na Revista Espírita de 1858, relata quase uma obsessão sofrida pela Mademoiselle Clairon, certo? Ela se envolveu com um rapaz e ela chama ali um jovem bretão, claro, de um status social inferior ao dela, e ela cantava e ele tinha uma paixão doida por ela. Acompanhava todas as apresentações assiduamente e chegou uma hora que ele começou a ficar importunando e ela rompeu a relação com ele e ele ficou doente com isso. Ele ficou tão magoado que ele ficou doente, relata a história. E ela essa história dos dois durou 2 anos e pouco. E quando ele estava muito doente, ele mandou chamá-la. E ela, como tinha vários compromissos, deixou de ir. E não compareceu na morte dele. E no dia que ele morreu, ela estava reunida na casa dela com a família toda e alguns amigos, tinha cantado, e relata que, na hora, mais ou menos no mesmo momento, todos ouviram um grito agudíssimo, né, que assustou a todos. E aí isso começou a reproduzir com frequência, e sempre à mesma hora, e sempre ouvindo aquele grito. E essa situação foi até que conseguiu se superar. Mas aí ele se manifestou por várias e várias vezes até que ele foi tratado e depois, 7 ou 8 dias depois, quando conversava com pessoas da família dela, ouviu-se um tiro de fuzil e ninguém sabia o que era. Então, assim, foram várias manifestações que esse obsessor conseguia fazer para chamar a atenção dela. E até que ela conseguiu, depois, doutriná-lo e fazer com que ele chegou a dizer para ela: eu a perseguirei tanto depois de morto quanto a persegui em vida, numa manifestação, certo? Então, essa é um registro que ficou como exemplo para cá, ok? Eu acho que a gente termina agora com esse item
para nós deixarmos a psicografia para o encontro que vem. Tudo bem, John? Tudo bem. Lembrando, pessoal, que nós temos só mais 2 aulas esse ano, né? Temos agora no dia 20, no dia 27, e nós retornamos no dia, não lembro agora se é 7 ou 14, que é uma sexta-feira às 20 horas de fevereiro. Então vamos lá. Item 151. Acho que o teu que está aberto, John. Isso. Ocorre com bastante frequência ouvirmos, quando meio adormecidos, pronunciarem distintamente palavras, nomes e algumas vezes até frases inteiras, autossuficiente para nos acordar, sobressaltados. Embora possa acontecer em certos casos que isso seja realmente uma manifestação, esse fenômeno nada tem de suficientemente positivo para não ser atribuído a uma causa análoga à que desenvolvemos na teoria da alucinação, que já estudamos, né? O que se ouve dessa maneira não tem, de resto, nenhuma consequência. Não ocorre, ou mesmo quando estamos completamente acordados, porque, se é um espírito que se faz ouvir, poderemos trocar ideias com ele e manter uma conversa regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras bem distintas de se produzir. Algumas vezes é a voz interior, que repercute no foro íntimo, e, ainda que as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. Outras vezes são exteriores e bem distintamente articuladas, como se viessem de uma pessoa que parasse ao nosso lado. Qualquer que seja a maneira como se produz, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e apenas raramente pode ser provocado. Ele nos chama, então, a atenção aqui como a gente, às vezes, se depara com, quando meio adormecido, alguém falando, como se eu estivesse ouvindo alguém falando, certo? Ele está dizendo que nem sempre isso é uma manifestação pneumatofônica. É uma situação do nosso imaginário, certo? O que mais aqui? Os sons espíritas têm duas maneiras bem distintas, eles no alerta. Algumas vezes é a voz interior, que repercute no foro íntimo, ou seja, ela se produz para nós mesmos e ainda sejam distintas, nada tem de material. Outras vezes são exteriores, bem distintamente articuladas, como se viesse de uma pessoa que passasse ao nosso lado. Então, tem algumas vezes que a espiritualidade conversa com a gente e dá a impressão que você está tendo uma intuição, é isso que ele quer dizer. E em outras situações você pode ouvir mesmo, como se alguém tivesse te dado um alerta, te chamado a atenção. É isso, John? É isso aí. Eu acho que dá pra gente terminar por hoje, né? E eu vou aproveitar para responder ali ao Denise. O Denise perguntou se dia 27 de novembro começa o recesso. Dia 27 de novembro, gente, é a última aula, o último estudo do livro dos médiuns desse ano, tá? No dia 24 de novembro é a última palestra e radiação deste ano. E no dia 28 a gente vai fazer um evangelho de encerramento também, tá? Um evangelho de encerramento que é no domingo. E nós teremos aí os especiais de Natal e Ano Novo, também serão ao vivo. Mas isso aí a gente vai fazer, vai ser preparado, certo, um cronograma. E nós vamos continuar com os posts, ao invés de ser todos os dias, vão ser 3 vezes por semana, né? E o Evangelho no Lar, nós vamos, durante o recesso, nós vamos manter o Evangelho no Lar. Agora eu só não sei lhe dizer se vai ser no domingo mesmo. Então precisamos ter uma organização. Por quê? Porque final do ano, a gente pergunta, final do ano acabam os trabalhos espirituais? Não, não acabam os trabalhos espirituais. Mas é porque até no plano espiritual os espíritos descansam, né, gente? A gente passa um ano inteiro aqui. Trabalhar com a espiritualidade é um trabalho árduo, e nós temos algumas agendas também espirituais fora da nossa casa que nós precisamos cumprir e normalmente nós marcamos para a data do nosso recesso. Então não quer dizer que nós estaremos parando com os atendimentos ou com todo o resto, né?
mais, nós voltamos ano que vem. Quer falar alguma coisa, mãezinha? Quero lembrar então que nós temos mais 3 aulas e não 2, como você falou, certo? Nós estamos hoje no dia 6, temos até dia 27 mais 3 sábados de aula. E que, como você disse, a gente, do regramento do Evangelho, no dia 27, novembro, do dia 28, será o último que a gente faz, mas pode ser que nós continuemos fazendo o Evangelho de domingo, mas com alguns ajustes, né? Não, nós teremos atividades, mas não nesse regramento que está aí, que a gente já foi avisado que teremos mudanças para o ano, em razão de todo o processo e até da possibilidade de retornarmos às atividades presenciais no ano que vem, em março. Então, terminamos hoje aqui nosso livro dos médiuns, e eu convido o John para você fazer a nossa oração de encerramento, pode ser? Pode sim. Vou fazer a nossa prece de encerramento. Bom, deixa eu... Mãezinha está com o áudio ligado. Vai, obrigado. Eu convido a todos a silenciar os corações, silenciar a mente e nos mantermos em conexão com a espiritualidade. Eu peço licença aos bons espíritos que nos acompanham, peço licença ao nosso mentor espiritual da casa, Alfredo Velasquez, bem como o Igor de la Vision, todos os outros espíritos que encontram-se nesta sala que nos auxiliam, os que são também alunos espirituais e os curiosos que chegam para buscar algum conhecimento, alguma luz que nem sempre tem certeza do que é. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso mestre amigo, por estar mais uma vez aqui, mais um sábado, compartilhando desse estudo, não ensinando, porque não existe nenhum professor aqui, somos todos aprendizes. E aproveitar o estudo do livro dos médiuns, eu quero fazer uma prece por todos os médiuns que trabalham na seara do Mestre Jesus. Por todos os médiuns que buscam o auto-melhoramento, que buscam a instrução. Quero pedir por todos aqueles que abrem as portas das suas casas para receber a espiritualidade que vai auxiliar em cada lar. Levar não somente o conhecimento intelectual, mas a força necessária para a caminhada árdua de cada dia. Bem como pedimos a espiritualidade amiga que permeia sobre este mundo, esse planeta de provas e expiações. Um mundo onde pessoas degladiam, brigando, guerreando por conta de religião, de crença, de divergências de pensamento, para que Deus, essa energia maior que nos rege, essa causa primária de todas as coisas, sabendo e conhecendo cada criatura sua, possa derramar bênçãos, entendimento, compreensão, para que possamos usufruir no nosso dia a dia todos os conhecimentos passados, possamos agir conforme todas essas benesses deixadas por Cristo. Quero pedir também para que todas as pessoas que, assim como Saulo um dia perseguiu médiuns e cristãos, para que todas as pessoas que perseguem os médiuns, os cristãos, ou qualquer outra pessoa que tenha uma fé, para que eles sejam tocados pelos bons espíritos, afastados da lama negativa, da irradiação enegrecida e das energias colocadas sobre essas pessoas que buscam o bem e a paz. Sendo assim, finalizo
essa prece de hoje, do nosso estudo do Livro dos Médiuns, com o coração cheio de alegria, cheio de esperança, por uma nova era que sabemos que teremos. E agradeço por fazer parte deste grande ensinamento do Mestre, que é dolorido, difícil, mas é necessário. Que possamos sempre caminhar de cabeça erguida, sabendo que estamos sendo guiados por aquele que está acima de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, John. Um abraço no coração, bom final de sábado e que domingo seja um domingo de muita luz para começar a semana. Gratidão. Beijos, até mais.